Sejam muito bem-vindos ao Será que Pode, o podcast da Associação Portuguesa de Deficientes, cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Aqui falamos de inclusão, acessibilidade e cidadania para todas as pessoas. Hoje vamos mergulhar em dois universos essenciais à vida em comunidade e à expressão individual: o desporto e a cultura. A pergunta é simples, mas poderosa. Será que todas as pessoas podem participar e aceder à cultura e ao desporto? Desde museus e espetáculos até aos campos e pavilhões desportivos, como garantir que ninguém fica de fora? Para explorar estes temas, temos duas pessoas com experiência e visão. Maria Vlaho, diretora executiva da Acesso Cultura, autora do blog Musing on Culture e uma referência na área de acesso à cultura, e Jorge Almeida, ex-atleta e treinador de basquetebol em cadeira de rodas, que nos vai trazer a experiência vivida no desporto adaptado. Eu sou a Sandra Costa, técnica de acessibilidade da APD, e estou aqui para garantir que nestas conversas não entram barreiras. Comecemos pela cultura. Porque cultura é pertença, é identidade e deve ser para todos. Maria Vlaho, muito obrigada por se juntar a nós e por estar connosco. Quando nós falamos no acesso à cultura, não estamos só a falar da entrada nos edifícios, pois não? Claro que não, mas ainda estamos também a falar de entrar nos edifícios, apesar de haver uma lei que vai fazer 20 anos, não é? Ainda estamos a falar de entrada em edifícios, e não só edifícios históricos, como edifícios construídos agora, e isto é um grande problema que deve preocupar-nos. Mas obviamente que quando falamos de acesso à cultura não falamos só disso. Se nos mantivermos na área dos edifícios, estamos a falar da programação em si, não é? O conteúdo das exposições, os espetáculos, ir a uma biblioteca, ir a um clube de música ao vivo, não é? Tudo isso. Mas também a cultura não acontece apenas em espaços culturais formais. Pode acontecer na rua do nosso bairro, pode acontecer num parque, pode acontecer dentro da nossa casa, não é? E, portanto, estamos a falar de muito mais do que a entrada nos edifícios. Também considerar as equipas, quem são as pessoas que compõem a equipa de espaços culturais, quem são os artistas que vemos em palco, tudo isso é acesso à cultura. E que barreiras é que são mais visíveis ou que vocês verificam que limitam o acesso, quer a quem vem aceder à cultura, não é? Quer aos artistas que vão tentar fazer parte dessa atividade? São, obviamente, as barreiras físicas, em primeiro lugar, aquelas que as pessoas, quando em geral ouvimos a palavra acesso, pensamos em rampas e casas de banho adaptadas, e é muito mais do que isso. Também pensamos, em primeiro lugar, nas pessoas com mobilidade condicionada. Não pensamos em pessoas com deficiência visual, não pensamos em pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, pessoas neurodivergentes, e, portanto, falamos em barreiras, e a primeira coisa são as barreiras físicas em termos de mobilidade. Há barreiras do ponto de vista das nossas mentalidades e atitudes, a forma como concebemos o que é ter uma deficiência, o que é a deficiência, ainda muito baseado no chamado modelo médico, não é? Temos um diagnóstico e o problema está numa pessoa que não pode fazer isto ou aquilo. E depois, dentro dessa mentalidade capacitista, não é? Temos pessoas que se envolvem nesta matéria da acessibilidade, mas na verdade acham que estão a fazer um favor a alguém. Ou seja, ainda não vemos a questão da acessibilidade e a responsabilidade que todos temos nisso, mas porque é um direito. E assim sentimos-nos bem connosco próprios porque somos boas pessoas e estamos a fazer um favor. Claro. Não o assumimos como algo que deve ser feito porque é um ato de cidadania, não é? Sim, claro. Apenas como sendo um favor. E a acessibilidade, pegando um bocadinho naquilo que a Maria dizia, a acessibilidade no espaço cultural sentimos que é muitas vezes associada a um custo, não é? Há esta relação. Como é que nós conseguimos desmistificar estes dois aspectos? Obviamente que há melhorias que envolvem investimento, e às vezes um investimento considerável. Mas antes de chegarmos aí, podemos ver uma série de melhorias que acontecem porque há aquele clique na nossa mentalidade e percebemos que não estamos a fazer um favor, que é uma questão de fazermos as coisas de outra forma,
mais consciente em relação às barreiras que existem, que nós próprios criamos. Portanto, muitas vezes é uma questão de mentalidade. Dando mais um passo além da mentalidade, com o dinheiro que temos disponível, como é que podemos fazer melhor? Não é? Como é que podemos evitar de construir barreiras porque temos melhor conhecimento sobre estas matérias? Portanto, eu diria que se os passos forem 3, há 2 passos que não envolvem mais dinheiro do que o que já temos. E depois, sim, há aquelas melhorias estruturais mais significativas em edifícios e serviços, que é uma questão de planear e procurar o financiamento necessário para as realizar. E temos exemplos desses em Portugal e muito bons exemplos. E que exemplos, por exemplo? O primeiro que me ocorre é do Teatro Nacional Dona Maria II. O Teatro Nacional fez um diagnóstico de acessibilidade em 2013. A partir daí criou um plano daquilo que seriam as melhorias a fazer a curto, médio e longo prazo. As de longo prazo normalmente tinham a ver com financiamento, portanto deram a eles próprios o tempo para o procurar. Mais tarde, em 2020, 2021, atualiza-se o plano de acessibilidade para se ver o que é que já foi feito, o que é que falta fazer, que novas práticas existem nesta área da acessibilidade e da inclusão e, portanto, é um teatro que vai sempre dando passos à frente, tendo um plano e tendo informação e conhecimento. Claro. Não é o único, é para dar um assim claro. Que tem duração no tempo e que pode servir de exemplo. Muito obrigada. Passamos agora para o desporto, onde a grande reivindicação é o acesso efetivo à prática do desporto, não é? Que, como sabemos, promove a saúde, quer física, quer emocional. Obrigado, Jorge, por estares connosco. Enquanto ex-atleta e treinador com deficiência, quais é que foram os principais obstáculos que identificou como na prática desportiva para os atletas com deficiência? Inicialmente, quando eu comecei com 16 anos, havia muita pouca informação. Não havia conhecimento nenhum de desporto adaptado em Portugal. Eu próprio comecei por acaso, não é? Porque ao passar pelo estádio universitário deparei-me com umas cadeiras a andar de um lado para o outro dentro do pavilhão. Fiquei intrigado, entrei, assisti ao treino até ao fim e no final fui convidado pelo técnico de então para experimentar e pronto. E a partir daí fiquei agarrado ao desporto de 46 anos e uma coisa que me motivou muito ao longo da vida, que me abriu outros horizontes, coisa que era impensável e de facto ao ouvir aqui a nossa colega falar, as barreiras eram imensas, ainda hoje existem muitas, mas as barreiras naquele tempo eram imensas e a pessoa com deficiência teria que estar em casa porque o desporto era impensável sequer praticar. E quando eu, que nunca deixei de fazer desporto, porque jogava com as mãos onde os outros metiam os pés, à bola, quando vejo que me posso sentar numa cadeira e jogar uma bola ao cesto, fiquei maravilhado e foi uma coisa para o resto da minha vida. Agora, considero que ainda hoje não há tanta informação quanto deveria de haver, apesar de desde que passámos para a Federação de Desporto de Basquete normal, não é? As coisas melhoraram muito a nível dos apoios e as condições na seleção, que eu próprio fui selecionador nacional sem qualquer tipo de condições, isto enquanto ainda estávamos na Andemote, nem dinheiro para estágios tínhamos, portanto hoje felizmente existe todo esse material, esses estágios, esse dinheiro, mas ainda falta alguma divulgação. E, acima de tudo, eu acho que se prende porque não se está a ir aos canais certos. Nós não estamos... Uma das coisas que já há muitos anos atrás a APD Lisboa tentou fazer junto dos centros de reabilitação, dos hospitais, qualquer centro ligado à deficiência, era haver captação de pessoas com incapacidade motora para a prática, por exemplo, do basquete, do atletismo, fosse o desporto motor, que a pessoa entendesse que deveria de praticar. Isso, na altura, nós conseguimos ainda fazer uma parceria com o Hospital Santa Maria, onde eu trabalho, mas resultados foram poucos, porque, de facto, não havia, como é que é dizer, não havia, da parte de lá, uma grande sensibilidade para que nós pudéssemos, de facto, captar pessoas para a prática desportiva
e libertá-las daquele pesadelo que elas tiveram a quando de um acidente, em que para elas foi como se morressem para a vida, não é? Jovens de 18, 20 anos ter um acidente, ficar incapacitados, para eles era de facto uma porta negra. E nós, ao tentarmos fazer este programa com estas instituições, queríamos mostrar uma luz para essas pessoas e que a vida não acabava ali, que a vida de facto tinha muito mais para eles viverem. E isso não foi à frente, mas acho que a grande base para que nós possamos captar cada vez mais gente é chegar ao pé dessas instituições, fazer protocolos, fazer acordos, fazer seja o que for, para os captar para a prática desportiva. E esse exemplo que deu, infelizmente não avançou, não é? O que seria uma alternativa para conseguir captar de facto os jovens. Mas olhando para aquilo que aconteceu e com a vasta experiência destes anos na prática desportiva adaptada, houve avanços, quer a nível local, regional ou nacional, não é? Houve pequenas mudanças que foram acontecendo, mas as pequenas barreiras que no início foram encontradas estão a ser eliminadas ao longo do tempo até ao momento atual? Estão a ser, como quer dizer, muito pouco, porque, repara, hoje se nós vamos na rua, abordamos um moço com uma incapacidade motora. Eu geralmente pergunto, gostas de desporto, gostas de basquete, se gostarias de experimentar e não sei o quê. E até eles mostram-se interessados. O grande problema depois é a logística toda que está por trás disto. Ou seja, e a Associação Portuguesa de Deficientes de Lisboa sabe isso perfeitamente, para que eles possam ir para os treinos, a maioria deles não tem transporte. Como é que nós fazemos? A associação tem uma carrinha, mas que não consegue, hoje já vai buscar um ou outro, mas não consegue ir buscar todos. Portanto, esse é o grande problema que nós vemos no acesso à prática desportiva. E nós temos que arranjar protocolos com as câmaras, principalmente conjuntas com as câmaras, para que isso seja possível. Não é? Sintra, por exemplo, o que conseguiu foi motoristas voluntários. Para fazer pessoas que tiravam 2 horas ou 3 da sua noite para ir transportar o pessoal para o treino e do treino para casa. Mas isso não é a solução. A solução tem a ver com as câmaras, com as juntas, que têm que nos fornecer o transporte, visto que as associações vivem sempre muito carenciadas, sem dinheiro. Portanto, é por aí que eu penso que deve ir. Uhum. E nos espaços onde os atletas treinam para as competições, as condições de que necessitam estão à disposição? Sim, hoje, a nível desportivo já não se nota tanto, porque há um cuidado a nível dos pavilhões, sempre, ou rampas, ou acesso, elevadores, que há sempre essa forma de nós não termos barreira nenhuma. Até mesmo nos balneários. Nós necessitamos sempre de uma cadeira para tomar banho, se não for uma cadeira de rodas adaptada para o banho, bancos que se colocam nas banheiras, lá nos balneários, para que as pessoas possam passar de um para o outro e tomar um banho em condições. E estamos a falar dos pavilhões desportivos, onde praticamos a atividade física, mas e nas escolas? Isto também será assim? As escolas não. As escolas é muito mais complicado, não é? Até os acessos. Ainda nem todas as escolas em Portugal estão preparadas para receber pessoas com mobilidade reduzida. O Jorge já explorou um bocadinho isso e já falou um bocadinho da experiência, mas qual é que é o impacto que o desporto tem, de facto, na vida dos jovens que se encontram incapacitados e que precisam de algum apoio e alguma luz, como dizia, para seguir em frente e ver que existe algo mais para lá do que aconteceu? Acima de tudo, o desporto faz com que nós conheçamos um lado que até aí não conhecíamos, que era a parte social. Não é? Acontecia que nós, como lhe disse, estávamos muito fechados. Era coitadinho do deficiente, é uma aberração, deixou estar sossegadinho ao canto. E temos casos de moços que viviam em prédios, em famílias com mais dinheiro, que não saíam de casa, a não ser para uma consulta, para uma coisa, mas eram condenados pelo facto de terem uma incapacidade. E o que o desporto faz é tornar-nos pessoas muito mais sociais, muito mais abertas. E quando começamos a dialogar uns com os outros, nós descobrimos um mundo novo. Nós descobrimos, de facto, que a vida não era o que estava para trás. Não podia ser. Portanto, nós ali sentimos que temos que viver, temos que ser nós próprios, temos que explorar tudo o nosso potencial
não é? E tornarmos pessoas muito melhores. De facto, se nós perguntarmos a toda a gente, por exemplo, que anda no basquete, o antes e o depois são pessoas, é o 8 para o 80, não? Tornou-nos outras pessoas, uma realidade diferente. Não? Deu um alento, não é? Uma força para continuar. É sempre querermos mais. Maria, voltava a si. Gostava de lhe fazer uma pergunta sobre a questão do acesso à informação, porque nós vimos cada vez mais programação e os folhetos sobre os espetáculos, sobre museus, exposições, também eles têm que ser acessíveis, não é? Sim. Não sei se posso comentar, ouvindo claro, já claro. Estava aqui a sorrir, porque há tantas coisas que são comuns, obviamente. Claro. Primeiro, quando disse quem é que imaginava poder fazer desporto quando tem uma deficiência, quem é que imagina ser artista quando tem uma deficiência. Claro. Aliás, quando me perguntou sobre as barreiras, pensamos nas barreiras que existem para ter um ensino superior artístico. Temos agora o primeiro aluno surdo na Escola Superior de Teatro e Cinema. Há pouco tempo acabou os seus estudos uma aluna com deficiência visual. Hoje vou ter um debate em Évora com uma aluna com deficiência motora que está a estudar teatro. Portanto, são poucos ainda, porque não é fácil. É preciso muita teimosia, muito apoio da família para estes jovens poderem realizar os seus sonhos, que têm todo o direito de fazer como qualquer outro jovem. Muitas vezes também, quando pensamos na acessibilidade ao espaço, pensamos nas pessoas com deficiência motora. Se pensarmos também noutro tipo de necessidades específicas, temos hoje teatros que têm guias portáteis, não é? Para as pessoas com deficiência visual também poderem circular autonomamente. Temos, mesmo do lado dos bastidores, já há teatros com camarins acessíveis e, portanto, está a haver aqui alguns passos à frente, para que este setor também se torne mais acessível e inclusivo. Quando pensamos na comunicação, nós mais recentemente temos insistido muito na importância de termos websites acessíveis. Na cultura já o papel não se usa tanto para fazer divulgação, etc. E desse ponto de vista queremos que os nossos colegas se tornem conscientes que a nossa primeira porta de entrada é o nosso website e são as nossas redes sociais. E, portanto, dentro daquilo que é o menu de capacitações, de ações de capacitação que nós fazemos, a acessibilidade web é uma delas. Teatros que já desenvolveram, teatros e museus que já têm uma relação mais avançada também com pessoas com deficiência, também pensam noutro tipo de materiais. Encontramos folhas de sala em braille, encontramos divulgação de espetáculos em língua gestual e, portanto, há pequenos passos e há Acesso Cultura, com o apoio do BPI e Fundação La Caixa, criou em 2021 uma rede de teatros com programação acessível que procura implementar certos recursos fora de Lisboa e do Porto. Neste momento temos 14 membros em cidades muito diversas no país e há toda uma capacitação para estas equipas no sentido de perceberem como todas as áreas contribuem para que aquilo que o nosso trabalho e a nossa oferta seja acessível. Isto passa pela comunicação, passa pela produção, passa pela programação, passa pela técnica. Ou seja, é uma equipa inteira que tem que ter conhecimentos, noções para poder contribuir. Para terminar, gostava agora de juntar as duas perspectivas, porque tanto o desporto como a cultura tocam no mesmo ponto, o direito a participar, não é? É disso que estamos a tratar. Como é que se pode garantir o envolvimento ativo das pessoas com deficiência na programação cultural e na definição das políticas desportivas? Diria que ao mesmo tempo que estamos a trabalhar naquilo que já se faz, no sentido de o tornar, primeiro de termos melhor conhecimento, né, sobre estas matérias, depois realmente criar espaços culturais mais acessíveis, mais inclusivos, mais equitativos, temos de pensar também naquilo que leva mais tempo para se desenvolver, mas que é essencial, é que acesso têm as crianças com deficiência e surdas hoje àquilo que é a participação cultural, não é? Porque isto provavelmente teremos os resultados daqui a uns anos, mas é aí que começa, primeiro termos noção do que existe no mundo, não é? Podemos começar a sonhar, termos referências, não é? Em certos lugares e pensar, eu quero ser como esta pessoa, que não existe ainda. E, portanto, tudo o que é a participação cultural do ponto de vista da programação acessível e inclusiva, temos de investir muito mais.
Ao mesmo tempo, como digo, que não podemos esquecer quem hoje é adulto, não é? Que também tem direito a ter acesso. Portanto, diria isso, pensar naquilo que é o acesso a crianças com deficiências surdas à participação cultural. Começar desde pequenino, não é? Claro, obrigada. Jorge? Eu penso que, essencialmente, isto começa na educação do país, não é? E o país começa na família. E será a família a primeira promotora, de facto, de tudo de bom que pode vir para a criança, não é? Se desde pequeno os pais incentivarem a criança a mexer-se, a jogar, a participar, isso é logo um primeiro passo para que ela mais tarde se integre naturalmente numa atividade esportiva, cultural, seja o que for, mas que já está sensibilizada para esse facto. Depois as escolas, e o que nós hoje assistimos, de facto, começa a ser preocupante quando a disciplina de cidadania está a ser ameaçada. Não é bom para nós, não é? Se está a tirar coisas importantes para a juventude, logicamente irá tocar a seguir na questão das pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com outros problemas que não têm tanto acesso. Portanto, eu não vejo que esteja a ser tão fácil, de facto, mobilizar as pessoas daqui para a frente. Mas tem que ser, como eu lhe digo, é um problema que deve começar na família, deve passar para as escolas e deve a sociedade ficar mais preparada com esta comunhão de conhecimentos e de incentivos. De facto, a sociedade vai se preparando cada vez mais, estar mais aberta para que nós, daqui a uns anos, não tenhamos que estar com estas conversas, porque isso é uma coisa naturalíssima, não? Portanto, eu penso que a base é a família e da família a nossa comunidade toda irá melhorar. A família ser o elemento que ajuda as pessoas a dizerem eu mereço fazer isto ou eu posso fazer isto. E incentivar, porque ainda existe muita família que protege muito a pessoa com uma incapacidade e acha que ela não é capaz, quando deve ser o contrário. Quando devem dizer tu és capaz tanto como o Manel, como o Francisco. Portanto, tu vais fazer. Se não fazes assim, vais fazer desta maneira. Mas tu vais fazer e vais conseguir. E se a família o fizer, logicamente que todos nós formamos a sociedade, cada vez vamos ser mais abertos e melhores para esta questão. Muito obrigada às dois. Obrigada. Obrigado. Estamos a chegar ao fim deste episódio, em que ficou claro que tanto a cultura como o desporto só são verdadeiramente completos quando todas as pessoas podem participar. Há barreiras ainda por derrubar, mas também muitos exemplos inspiradores de inclusão e acessibilidade. A mensagem é esta: cada passo conta. Cada espetáculo acessível, cada espaço desportivo e cada demonstração desportiva ou artística aberta à participação de pessoas com deficiência faz a diferença. Muito obrigada a ambos por se juntarem a nós neste episódio do Será que Pode? E a quem nos ouve. Se visitar espaços culturais e praticar desporto, repare se o espaço está de facto preparado para todos. Partilhe bons exemplos, denuncie exclusões e exija acessibilidade. Acompanhem o nosso podcast, porque a inclusão é um compromisso, não é uma tendência. Não percam os próximos episódios, porque nós também não.